O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Existe um outro aspecto da ceia do Senhor que é de consolo para os que creem em Cristo, que foram perdoados de seus pecados e agora o esperam para a salvação, como fala em Hebreus 9:28. Eu estou falando do consolo que dá a sabermos que estamos firmados numa questão resolvida. Quando Buda morreu, as suas últimas palavras aos discípulos foram: continuem se esforçando. E as últimas palavras de Jesus: está consumado. João 19:30. Se você ainda continua se esforçando, aceite o convite que Jesus faz e descanse numa obra terminada, da qual não resta coisa alguma para você fazer ou acrescentar. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Se você vive aflito, na dúvida se já se esforçou o suficiente, ou se as boas obras suas que você pratica são suficientes para livrá-lo da condenação eterna, aceite as palavras de Jesus que disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. João 6:29. A ceia do Senhor é também um memorial de consolo. Havia entre os judeus um costume funerário que é citado pelo profeta Jeremias, porém ali ele menciona isso na forma de negação, pois se tratava de um castigo para Israel, privá-los daquilo. Lá diz: ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Jeremias 16:7. Partir o pão e beber do cálice da consolação, em conexão com a morte, não era um costume estranho aos judeus. E o seu objetivo era o de trazer consolo àqueles que velavam pelo morto. Ao instituir a ceia nos mesmos moldes, o Senhor proveu um momento de consolo para recordarmos os benefícios que fluem de sua morte nesse tempo da sua ausência. Privados de enxergá-lo como os discípulos o enxergavam naquela noite, nós podemos vê-lo no pão e no cálice de vinho que representam seu corpo e seu sangue. Mas se os discípulos celebravam aquela ceia com Jesus antes da morte, nós a celebramos do modo como foi revelado a Paulo, na certeza do sacrifício já consumado e com a brilhante perspectiva de sua vinda. Porque sempre que comerem deste pão, escreveu Paulo, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11:26. Se o amor é tão forte quanto a morte, como diz em Cantares 8:6, a ceia nos fala de um amor mais forte que a morte, o de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses 2,16. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.